Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá! É com grande satisfação que estou aqui com vocês para poder falar de um tema de suma importância realmente para vocês que são do campo, para vocês que realmente lidam dia a dia com esse trabalho magnífico que é fazer com que nós da área urbana tenhamos em nossa mesa constantemente os alimentos do dia a dia. É para vocês que a gente traz esse conteúdo, é para vocês que a gente traz realmente esse emaranhado de conhecimentos. E a gente dá à luz a pessoas que realmente primam, mesmo por um segmento diferenciado, que é o direito, que normalmente o direito é voltado a resolver problemas. E nós dizemos que dentro desse segmento da advocacia existem pessoas iluminadas que estão preocupadas com você do campo. Estão preocupadas em realmente entregar aquilo que é de maior valor e te dar o alicerce para que você consiga desenvolver as suas atividades com maior assertividade e com menos risco possível, fazendo com que você realmente tenha tempo para poder aplicar naquilo que é o propósito do seu dia a dia, do seu legado existencial, fazer com que você realmente tenha a tranquilidade de deitar no travesseiro e saber que você fez o que deveria ser feito e como deveria ser feito. Então, para iniciar essa jornada, para poder falar de um conteúdo espetacular, que é o direito do trabalho em relação ao segmento do campo, a gente vai trazer para vocês aqui duas pessoas espetaculares, representantes dessa ideia do direito do trabalho focado ao campo, que é justamente a advogada mestranda Camila Domingos e também o Fernando Maturana, que é procurador do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Então, eu quero trazer para poder fazer a abertura, né, desse conteúdo espetacular que você vai vivenciar, que você vai realmente refletir sobre os pontos que vão ser abordados aqui. Camila Domingos, para poder fazer a abertura dessa palestra maravilhosa com entrega de conteúdos. Realmente, esse painel que vai com certeza ser uma entrega de conteúdo espetacular. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, tudo bem? Me permita te chamar de Pinduca, quem está acompanhando é o nome do Emerson, né? O apelido aí que nós carinhosamente chamamos ele. É um prazer estar aqui, é um prazer mais uma vez estar com o Sebrae nessa empreitada aí, que leva tanta informação àqueles que estão lá no setor primário, secundário e terciário da produção agrícola e pecuária do nosso país. Pinduca, hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, né? Trabalhadores do campo, né? O pessoal que está no campo, muitas das vezes acaba esquecendo, né, um pouquinho que o setor deles não se restringe só àquela plantação agrícola, somente aquelas questões, né, de plantar, colher, mas a agroindústria e o agronegócio vai muito aquém do campo, né? As empresas de beneficiamento, até a colocação no mercado envolve as questões do agronegócio. E por isso, tão importante pensar na efetivação de direitos fundamentais nesse momento, né? Direitos fundamentais, a gente costuma dizer que é algo
que é inerente ao ser humano e que ninguém pode tirar. O próprio nome já diz, né? É fundamental, é inerente, não tem como sobreviver sem, né? E dentro desses direitos fundamentais, a gente fala da questão da dignidade da pessoa humana, das condições de trabalho, do ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala de meio ambiente, geralmente a gente lembra numa questão não trabalhista, mas acaba adentrando também nesse setor, garantias sociais também, aqueles que laboram no campo. Então, é tudo isso que nós vamos abordar aqui hoje. Para que a gente possa começar, né, a nossa explanação aqui, é importante que a gente pense o agronegócio como algo maior do que aquela produção ali que é feita na terra, né? O agronegócio ele é literalmente um somatório de toda a produção, de toda essa distribuição dos suprimentos agrícolas e pecuários, né? Desde da plantação até o armazenamento, processamento e a distribuição desses produtos no Brasil inteiro. Então, quando a gente fala do agronegócio, é muito comum eu falar assim, mas se eu estou lá só na minha hortinha plantando, eu não estou dentro do agronegócio. Está sim, né? Querendo ou não, aquela hortinha que você produz e vende ali na feira, ela faz parte do agronegócio, né? E toda a mão de obra que é gerada ali deve ser objeto aí de respeitabilidade às normas de direito fundamental. Bom, e quem são esses trabalhadores do agronegócio? Quem é que está envolvido? Quem é que é protegido por esses direitos fundamentais? Todo mundo, desde aquele senhorzinho que está lá na porteira da fazenda, até aquele gerente que está lá no RH, cuidando da fazenda. Isso engloba, inclusive, o contador que faz a contabilidade da fazenda, são considerados os trabalhadores do agronegócio. Por isso, a necessidade de pensar o direito fundamental não somente no sentido daquele que está no campo, mas até mesmo aquele que está nas atividades gerenciais, né? Numa atividade que a gente diz que é uma atividade um tanto mais empresária, né? Primar por um meio ambiente de trabalho adequado para todos esses, né? E aí nós dizemos que no direito do trabalho, nós temos as questões dos direitos que a gente diz que realmente são indispensáveis, né? Então, para que haja essa garantia, a gente deve ter um meio ambiente laborativo saudável, né? E quais seriam esses mecanismos e como é que seria esse meio laborativo? Como garantir isso, né? Primeiro, trabalho é algo inerente do ser humano. Para qualquer um que hoje eu perguntasse aqui nessa mesa o que você faz, alguém descreveria uma forma de trabalho, seja ela remunerada ou não. Todo trabalho, ele deve ser respeitado e todo trabalhador também deve ser respeitado. E isso é um preceito que não vem somente lá da nossa consolidação da lei trabalhista, mas também, principalmente, da nossa Constituição Federal, né? Então, a Constituição, ela garante que o ser humano deve ser tratado com integridade e respeito, e principalmente o trabalhador, e ela vai elencar, inclusive, alguns direitos, né? Como integridade física, como direito ao descanso. Então, é justamente esses direitos fundamentais que nós temos que ter cuidado aqui dentro do agronegócio. E ela vai garantir também um meio ambiente laborativo saudável. E quando eu digo de um meio ambiente laborativo saudável, todo mundo fala assim, e como seria isso, um meio ambiente laborativo? Primeiro, se eu tiver, por exemplo, em um frigorífico, num frigorífico, a gente sabe que há questões, por exemplo, térmicas, né? Então, a obrigação ali é garantir a esse trabalhador um meio ambiente onde ele possa exercer a sua atividade, mas sem lhe causar danos à saúde, né? Quando nós dizemos, por exemplo, de uma fazenda, né? Plantação de soja, que aquele colaborador está lá no campo, colhendo, naquele sol quente, né?
Nós devemos garantir um meio ambiente tranquilo para ele. De que forma que a gente vai garantir esse meio ambiente? Nós vamos conseguir garantir esse meio ambiente fornecendo a ele, né, equipamentos de proteção, como, por exemplo, camisas de manga comprida, chapéus, protetor solar, o cuidado também no meio ambiente onde ele vai fazer as refeições. Tudo isso entra lá nas questões de direitos fundamentais. Não é porque eu estou diante de uma questão de meio ambiente de trabalho, né, que eu estou num ambiente de trabalho menos formal do que o ambiente que a gente diz urbano, né, porque no urbano a gente entra no ar-condicionado, né, as nossas mordomias, não é por isso que eu tenho que deixar de me preocupar com esse trabalhador e muito menos com as relações de trabalho. Aqui na região norte, nós temos diversos casos, né? Diversas demandas e uma fiscalização muito intensa, inclusive do Ministério do Trabalho, em termos de fiscalização, né? Para garantir aí a esses trabalhadores condições dignas, né? É bem certo que nem sempre é possível a gente aplicar todas as regras, mas a gente deve chegar o mais próximo possível, né, para poder adequar. Vale dizer, né, que a própria norma, né, além da CLT, além da Constituição Federal, traz uma norma resolutiva, a NR 31, que nós chamamos, é uma norma voltada também para o trabalhador do campo. Essa norma é muito importante ser observada pelas agroindústrias, porque ali está elencado todos os cuidados que o pessoal que é empregador rural deve ter com o seu funcionário, desde o fornecimento do EPI até as condutas que devem ser adotadas, né, caso haja alguma intercorrência, caso haja alguma necessidade de intervenção do trabalhador ou de negociação entre trabalhadores e empregadores. Então, assim, garantir esses direitos fundamentais é essencial. E eu digo sempre, toda vez que o funcionário ele tem um meio ambiente laborativo e os seus direitos respeitados, quem ganha com isso são as empresas. Por quê? O funcionário acaba estando mais motivado para laborar nessas questões. E aí, vale dizer o seguinte, né? No começo, o Emerson falou assim, hoje nós estamos com um procurador do trabalho de Bauru aqui no nosso painel, né? E aí muitos perguntam assim, poxa vida, o que um procurador do trabalho lá de São Paulo teria para falar, por exemplo, sobre agronegócio? Em que pese o agronegócio e as relações de emprego que envolvem o agronegócio serem mais fomentadas no norte, no centro-oeste, nós não podemos esquecer que, por exemplo, nas regiões de São Paulo, nós temos as plantações de cana, produção de álcool, né, que envolvem aí questões do agronegócio. Então, olha só como é amplo essa questão do trabalhador do agro, né? Ele está aqui em Rondônia, ele está lá no sul do país, ele está lá do outro lado do mundo, porque do mesmo jeito que nós temos a questão laborativa aqui no Brasil, nós também temos em outros países. Por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, todo o país ele necessita desse trabalho que a gente diz de trabalho essencial, o trabalho produtivo. E aí, por força dessas questões, todos os países aderem a essa questão de garantir a esses trabalhadores um meio ambiente laborativo saudável, capaz de preservar a sua rigidez psíquica, física e moral, né? E para findar aqui a nossa explanação e abrir os nossos debates, eu quero fechar falando sobre o papel do Ministério Público do Trabalho nas garantias, né, desses direitos fundamentais. Eu costumo brincar que o Ministério Público do Trabalho
ele não joga contra o empregador, pelo contrário, ele trabalha a favor das empresas, né? Porque ele atua como fiscalizador justamente para poder dizer para as empresas, olha, você precisa ajustar isso daqui, porque se você ajustar, além de estar fazendo um bem para o teu empregado, né, você vai ter um retorno muito melhor dele. O empregado vai atuar de uma forma mais feliz, mais eficaz, né? E o rendimento vai ser muito maior. Então, o papel do Ministério Público nada mais é do que fiscalizar para garantir esses direitos fundamentais. E aí eu trago até um questionamento. Hoje, algum tempo atrás, na verdade, saiu até uma reportagem dizendo sobre as questões de trabalho escravo no negócio, né? O papel do Ministério Público é justamente fiscalizar essas questões e autuar quem realmente é de lei. É claro que há um procedimento específico para isso, né? E por isso que nós dizemos, deve-se procurar se ajustar ao máximo que puder. É claro, o direito do trabalho foi pensado para as relações urbanas? Foi. Tem um pequeno trecho lá na CLT que fala sobre as questões do trabalho rural, que elenca lá a diferença de horário, né, para o trabalhador do campo, para o trabalhador da pecuária, mas é muito pouco. E a gente sabe que há uma diferença enorme no trabalho que é efetivado no campo para o trabalho que é efetivado na cidade. E aí a gente sempre ouve o seguinte, as normas foram feitas para o trabalho urbano e não para o trabalho rural. E por isso a necessidade de entender que direito fundamental é direito à vida, é direito à dignidade, e que se a gente garantir o mínimo, esse mínimo para o nosso empregado lá, nós já estamos fazendo muito aquém do que está previsto lá na consolidação das leis trabalhistas. E agora, eu gostaria de agradecer vocês, né, por essa pequena explanação, e eu devolvo a pergunta para o professor Emerson. Obrigadão, Camila. Muito obrigado pela sua explanação. Foi bem reflexiva. E eu queria dizer que eu posso dizer por causa própria, né? Posso dizer, refletindo sobre a minha trajetória, minha jornada profissional, posso falar por ter vivenciado realmente trabalhar e você dizer, realmente, as leis foram feitas baseadas no campo, né? Baseada para o pessoal rural e não para o pessoal do campo. E a gente, enquanto trabalhadores do campo, a gente tem que verificar que colocar isso em prática de maneira realmente assertiva, efetiva e como deveria ser feita, é assegurar que depois você não gere um problema futuro para você. Porque se acontece alguma coisa com alguma pessoa lá dentro, você pode responder por N processos e não apenas aquele dinheiro trabalhista que vai ser pago para a família ou para o seu empregado. Então, na realidade, você seguir essas diretrizes da legislação é adequada. E eu posso dizer, porque assim como o procurador Maturana, que realmente está aqui conosco, que vai falar já, eu trabalhei em 2 lavouras de cana aí pertinho de onde você estava, Bauru, que foi na cidade de Araçatuba e na cidade de Mirandópolis, na Alcomira. Trabalhei e em cada uma delas eu não aguentei mais do que uma semana de trabalho, justamente pelas condições de trabalho implementadas lá. Porque ainda se queimava a lavoura de cana, tocava fogo para depois você ir lá fazer os cortes necessários. E para poder dar continuidade nesse determinado assunto, já que a Camila abordou essa questão de que as leis trabalhistas elas foram feitas para a empregabilidade urbana e não rural, como que é, por exemplo, esse processo, Camila, de adaptabilidade da legislação urbana para a atividade laboral executada no campo? Como que é que deve ser feita esses ajustes, né? Como que deve ser realmente pensada essa legislação nesse processo de, vamos dizer assim, masterização para poder a gente conseguir atender a seguridade e o bem-estar tanto do empregador quanto do empregado nessa área do agro, nessa área rural? Dá uma explanada para a gente o que é o seu ponto de vista, o que tem hoje dentro dessa determinada estrutura.
Então, Pinduca, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem ouvido muito aí na TV um tal de compliance, né? A gente fala aí da questão de compliance na área penal, compliance em tantas áreas, e aí existe o compliance trabalhista, né? Que é uma ferramenta que, traduzindo, significa agir em conformidade com, né? É uma ferramenta que as empresas rurais, as empresas do agronegócio, ou até mesmo aquele pequeno produtor do campo, pode utilizar dentro da sua propriedade para poder adaptar, né, as legislações à sua realidade, né? O compliance, ele permite uma criação de um regimento interno dentro da propriedade, ele permite a questão de um código de ética e conduta, canais de ouvidoria, né? Então, assim, ele pega a legislação, ele pega tudo que está lá na CLT, tudo que está na Constituição Federal e leva para a tua empresa conforme a realidade dessa empresa. Um exemplo para vocês poderem entender. Dr. Maturana depois vai poder atestar, né? Geralmente, produtor de grãos tem muita dificuldade, por exemplo, com questão de horas, né? Por quê? Às vezes está numa região em que há um período de chuva. Então, às vezes o funcionário ficou o dia inteiro sem conseguir entrar na máquina para poder colher. Quando chega 5, 6 horas da tarde, às vezes deu aquela estiada, o solo está bom para o pessoal entrar no campo e colher. E às vezes acaba, por exemplo, virando à noite nessa colheita. Por consequência, acaba-se tendo muitas horas extras, por exemplo. E já vimos diversos processos em que o MPT acabou autuando, né, as empresas, por quê? Pelo excesso de hora extra. E aí o patrão fica naquela situação complicada. Ora, enquanto não está colhendo, eu não preciso dele, mas ele está à disposição da empresa. Depois que quando eu preciso dele, aí ele extrapola a hora extra. Então, por exemplo, num programa de compliance, você pode pensar em implantar banco de horas para esse pessoal. Isso é um projeto que a gente tem visto já na efetividade, né? Nós já presenciamos em campo que tem funcionado muito bem. Então, por exemplo, se eu implantei o banco de horas e eu não vou precisar daquele trabalhador, eu mando ele para casa. Quando eu precisar dele, vai computar efetivamente as horas trabalhadas. E aí, por que a gente diz que assim é necessário um programa de compliance? Não é porque eu vou fazer um banco de horas que, por exemplo, eu vou suprimir direito de hora extra desse funcionário. Só que ao invés de pagar, ele vai ter folgas, né? Mas eu tenho que computar essa hora. Então, por exemplo, se ele trabalhou no sábado e eu vou lançar um banco de horas para ele, é claro que eu não vou colocar, por exemplo, a hora normal, eu vou colocar a hora mais 50%, que é o que ele vai ter de direito à folga. E isso tem resolvido muitas questões, né? Por exemplo, com excesso de jornada. Como é que eu colho, como é que eu dou conta numa safra, né? De colher sem extrapolar hora extra, sem que eu corra um risco de autuação. Uma medida simples de compliance que vem adequando o quê? Algo que é muito particular da área urbana, o banco de horas, à atividade rural, né? Geralmente a gente pensa no banco de horas, a gente já pensa lá naquela empresa que tem vários trabalhadores que fazem a sua hora extra para ter os dias de folga. E aí é uma adaptabilidade que a gente consegue fazer, né? Compliance também, ele cuida muito com relação a essas questões laborativas no que tange aí a saúde do trabalhador, né? Então, assim, a gente já viu muitas ações também em questões de que o trabalhador do campo não tem condições de trabalho, ou seja, o empregador não oferece uma EPI ou não recebe o treinamento, às vezes, para operacionalizar uma máquina ou operacionalizar um determinado tipo de serviço, e isso pode levar a algumas doenças ocupacionais ou até mesmo
a algum acidente de trabalho. Então, os programas de compliance, ele também abrange essa parte. E aí, hoje, o que nós temos que pode realmente, efetivamente, fazer a junção da legislação, né, para que ela seja válida e adaptada à realidade do campo, seria essa ferramenta que nós chamamos de compliance. Mas quando a gente fala de compliance, a gente fala de investimento desse proprietário rural, digamos assim, né? Nós vamos pensar, por exemplo, um produtor rural, uma agroindústria pequena, que só trabalha com a questão familiar, e vez ou outra pega alguém para poder fazer uma diária, alguma coisa. Como que seria essa adaptabilidade? Ou eu posso utilizar algum embasamento já da legislação da CLT, da legislação trabalhista, da empregabilidade urbana dentro desse processo? Há uma utilização, por exemplo, dessa legislação urbana nesse tipo de relacionamento trabalhista rural para as pequenas propriedades? Assim, Pinduca. Inclusive, essa semana aconteceu um fato bem interessante. Eu fui visitar uma pequena produtora de café, que inclusive está sendo apoiada pelo Sebrae, né? E ela falou assim: olha, até então a nossa propriedade sempre foi administrada por mim e pelo meu esposo. Contudo, agora a gente precisa de uma terceira pessoa, porque nós já não damos mais conta de adequar a mão de obra, né? Nós não conseguimos mais realizar sozinhos as atividades e precisamos de uma outra pessoa. E aí é uma questão realmente de analisar o caso concreto, né? No caso dela, em específico, como a pessoa iria trabalhar todo dia, teria a questão de horário a ser cumprido, a questão era, registra na carteira como empregado rural, né? Vale dizer, uma separação aqui, que há alguns casos de empregados que podem ser empregados domésticos ainda na área rural, como, por exemplo, um caseiro de uma propriedade, né? Mas eu tenho que realmente levar essas condutas da CLT, que são urbanas, até mesmo para as pequenas propriedades. Então, se é alguém que vai trabalhar todo dia, eu tenho obrigatoriedade de registrar essa pessoa. Mas eu não tenho um CNPJ, é um sítio familiar, é uma agricultura de subsistência. Mesmo assim, você consegue registrar esse funcionário no teu CPF. Porque se acontecer alguma coisa ou alguma fiscalização, você está resguardado de que você cumpriu a lei. Todas as normas inerentes ao trabalho, né, controle, nesse caso, se for um funcionário só, não vai haver controle de jornada, né? Mas se ultrapassar 10 funcionários, eu tenho que ter esse controle de jornada, ainda que seja na boa e velha folha ponto, né? Ainda que eu não tenha um relógio de ponto. Então, assim, mas eu não preciso de alguém todo dia, né? Às vezes eu preciso de uma questão ali pequena, preciso de diária, preciso de alguém que vem roçar lá o pasto 3 vezes por semana. Você pode daí fazer isso, né? Se não for com habitualidade, por meio de recibos. Cada vez que ele presta o serviço, você faz o recibo para ele, e aí você está resguardado porque não há um vínculo de emprego, né? Não atendeu todos os requisitos ali do vínculo de emprego. Muito obrigado, Camila, obrigadão mesmo. Agora eu vou trazer aqui para o par, né, para poder participar desse painel aqui, o procurador Fernando Maturana, para ele poder se apresentar rapidinho. E eu já vou de praxe, assim, na hora dele se apresentar, ele já vai responder uma pergunta para mim. Como o MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, vê o cenário evolutivo do trabalho do agro? Estava esperando que houvesse uma evolução tão grande e tantas peculiaridades a serem tratadas como vem surgindo nos últimos 10 anos nesse segmento do agro? Seja bem-vindo, Fernando. Já vou colocando você em xeque já com essa pergunta. Olá. Primeiro, em nome do Ministério Público, eu agradeço particularmente a doutora Camila pelo convite formulado ao Ministério Público, que depois
encaminhou a consideração minha esse tema. Preciso fazer uma introduçãozinha, até dizer aos senhores que eu falo muito e sou polêmico. Então, qualquer coisa é só colocar e me avisar, está falando muito. Veja, primeiro, eu vou fazer um histórico pessoal. Eu sou procurador do trabalho desde 1996 e, curiosamente, eu comecei a minha carreira no estado do Amazonas, em uma época em que o trabalho rural no estado do Amazonas possuía uma escala muito menor do que a escala de hoje. Naquela época, realmente era um trabalho familiar, era o ribeirinho, e hoje eu vejo que, sobretudo, por conta do estado do Pará, do estado de Rondônia, no norte de Rondônia, o centro Amazônia, do estado da Amazônia e o sul do estado do Amazonas, fora o Mato Grosso, há um desenvolvimento de uma agricultura muito mais forte e que demanda uma nova forma de atuação. Quanto à minha experiência em relação ao trabalho, apesar de eu ser de Bauru, eu coordenei alguns trabalhos nacionais, sobretudo no combate à irregularidade na cana, e também atuo em grupos do Ministério Público que atuam em reformas legislativas em matéria de trabalho rural. Posso citar como um último caso a NR31, que ela está em fase de reforma, a Covid atrapalhou um pouco o encaminhamento, mas dentro da reforma eu posso antecipar aos senhores que não vai mudar muito. Ela vai seguir o padrão de hoje, adaptando algumas situações. Então, não se espere grande novidade, sobretudo no que tange uma possível supressão de direitos. Eu sou polêmico, e eu vou pegar alguns ganchos da doutora Camila para trocar uma ideia com os senhores antes de passar as respostas. E vou ter que me intrometer um pouquinho nas respostas que foram dadas, se me permite. Veja, primeiro, ser polêmico é o seguinte: de fato, ao longo do tempo, nós nos acostumamos a ouvir que a legislação trabalhista brasileira foi feita para o urbano e não para o rural. De fato, em 1943 foi. Mas será que hoje essa condição existe da mesma maneira? O professor Cortella diz sempre aquele será. Se essa lei ela é urbana, quais as sugestões de melhoria da legislação o segmento rural deu? A oportunidade é dizer, olha, não dá para seguir o horário de almoço da legislação urbana e eu tenho que ter uma alternativa. Qual é a alternativa que o rural dá? Infelizmente, ao longo de muitos anos, a grande parte do segmento mais antigo sempre me disse, doutor, não dá porque não dá. O setor rural é diferente, mas é como uma criança birrada que não explicou o porquê. E eu coloco o dedo na ferida. Cheguei a encontrar pessoas que estavam ao lado de uma colhedora que custava R$1,5 milhão e de um trabalhador com uma enxada na mão, e ele mostrava o trabalhador e falava, doutor, não dá para mudar, sempre foi assim. E eu viro para ele e falei, então, mas sempre foi assim com essa máquina? Então, mas para o piloto dessa máquina, você paga um curso, porque ele não pode estragar uma máquina de esporte. Você exige uma melhor capacitação. Mas para o rural, não. Então, o que eu peço primeiro aos senhores? Vamos abrir um pouco a mente. É muito importante para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, sobretudo para o desenvolvimento da Amazônia enquanto base de agronegócio, que nós nos dispamos de certos preconceitos, de certas ideias formatadas num passado muito distante e que não corresponde à nova realidade. Nós não vamos superar, não vamos conseguir trazer desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural, desenvolvimento social, riqueza, se nós não tratarmos os trabalhadores rurais de uma forma digna.
se nós não compreendermos que as legislações devem ser cumpridas. E faço só um parênteses para os senhores se situarem no nosso Brasil. O trabalho rural no Brasil, ele está inserido num contexto de sociedade brasileira. Agora pensem, a sociedade brasileira, ela é a quinta no mundo em acidentes de trânsito. A quarta do mundo em feminicídios. A segunda do mundo em sonegação de impostos. A quarta do mundo em homicídios. O IDH do Brasil é o 79º lugar, é de médio a baixo. Por que eu estou colocando isso? Porque é natural da nossa sociedade uma certa resistência ao cumprimento da lei. E essa resistência, ela gera consequência em todos os setores, desde o problema do trânsito, ao desembargador que não quer cumprir uma norma de sanidade, a alguém que não quer cumprir a legislação trabalhista. Aqui, nós temos que, primeiro, nos despirmos de todo esse preconceito quanto ao cumprimento ou não da norma. Porque senão tudo que foi muito bem colocado pela doutora Camila não consegue ultrapassar esse muro, que é o muro do preconceito. Então, por favor, imaginem a legislação trabalhista, o regramento laboral, como um outro que você cumpre com o mesmo cuidado que você aplica defensivos na sua propriedade, com o mesmo cuidado que você cuida da sua plantação. Tá? E aí eu passo até algumas respostas. Então, quanto a essa questão do direito, primeiro, foi muito aplainado o direito em relação às normas rurais. A NR31 e a Lei 5884, elas são dois exemplos de... 5889. São dois exemplos de aplainar, de levar em consideração as condições de trabalho. Portanto, você tem horário especial para pecuária, horário especial para agricultura. Agora, o que nós não podemos, e aqui eu entro a doutora deu a resposta do banco de horas, mas eu tenho que colocar um problema um pouco maior, que é isso que movimenta o Ministério Público. Os senhores sabem, se não sabem, estão avisados agora, que foi alterada a lei do motorista para permitir que os operadores de máquinas agrícolas, eles trabalhem até 12 horas diante da negociação coletiva. 12 horas. 12 horas. O limite legal brasileiro é de 8, estabeleceu-se mais 2 pela CLT. Excepcionalmente, mais excepcionalmente ainda, o de 12. Então, quando nós estamos falando de colheita, o produtor tem que entender que acima de 12 horas não vai dar para trabalhar. Não vai dar para fazer o banco de horas. Então, quando ele tem problema de turno, porque eu sei que na época da colheita, você coloca diuturnamente alguém trabalhando. Ele vai ter que também desenvolver a técnica de revezar os seus motoristas. Isso é um problema que se encontra. Nós enfrentamos isso no caminhoneiro que tira a soja, como também no operador. Mas entenda, mesmo o banco de horas, ele limita a 2. E se você fizer um banco de horas de alguém que já está legalmente cumprindo 12, você não vai conseguir. Até porque depois ele tem que ter 11 horas de jornada. Então, é uma questão de gerenciar o problema. Segundo, a questão do trabalho rural. De fato, se nós formos construir uma cerca, nós temos o trabalhador avulso. É eventual. E como eventual, você não tem que registrar. Só que no mais das vezes, não é bem isso que acontece no meio rural. Você, com determinada frequência, acaba se ocupando da atividade dele. E também para isso, o produtor rural, pessoa física, ele tem um grande apoiador no artigo 14A da Lei do Trabalho Rural, porque ele permite a contratação do trabalhador rural pelo período de curta permanência. Essa curta permanência é de 60 dias ao longo de 1 ano. Então, em 365 dias, eu posso contratar um trabalhador por curta permanência por 60 dias. Precisa ser seguido? Não.
Você pode contratar ele um dia na semana, no ano inteiro, e ainda lhe sobra mais 7 dias para pedir o trabalho dele. Esse pagamento, ele pode fazer o registro na CTPS, ou ele pode simplesmente lançar os dados do trabalhador na GFIP, ou ele pode também fazer um contrato em 2 vias, uma para ele e outra com o trabalhador. Vai seguir o piso da categoria e os demais direitos, férias, 13º e tudo mais, vão ser incorporados e recebidos ao longo dessa primeira prestação de trabalho. O fundo de garantia deve ser recolhido. Qual que é uma condição a mais para isso? É que haja acordo coletivo com o sindicato da região. E aqui temos que lembrar sempre que um dos direitos fundamentais de qualquer pessoa é o direito à reunião. E dentro do direito de reunião está o direito a se sindicalizar, porque é uma forma de reunião. Terceiro, respondendo à última pergunta, pedindo perdão até pela intromissão, eu posso responder o seguinte: melhorou muito as relações de trabalho no meio rural. Melhorou muito. Eu comecei em uma época em que nós tínhamos o boia fria, que era o trabalhador volante, que era colocado em caminhões de péssima condição para ser levado para vários locais, para trabalhar, sem nenhuma garantia, sem vínculo, sem nada. Hoje, no estado de São Paulo, e nos estados que eu passei, e aqui eu vou citar vários do Nordeste, eu posso citar o Ceará, eu posso citar Alagoas, eu posso citar o Rio Grande do Norte, eu posso citar Pernambuco. Eu vi uma melhora muito grande no grau de cumprimento da legislação trabalhista, sobretudo em matéria de saúde e segurança no trabalho. E olha, fiz minha lição de casa em relação aos senhores. Nesse eixo agrícola do norte amazonense, que é o menor, passando pelo sul do Pará, pelo norte de Rondônia, eu tenho visto que as empresas que estão se instalando na região, na parte agrícola, são de grande porte. E sendo de grande porte, elas têm plenas condições de cumprir todos os dispositivos da legislação trabalhista. Por isso, elas podem cumprir com o mesmo nível de igualdade que se pratica em São Paulo, por exemplo. E também podem fazer uma coisa muito importante nessa área, voltando ao compliance, como muito bem mencionado pela doutora. O compliance ele tem que se estender por toda a cadeia produtiva. Qualquer um tem que conhecer quem é o seu fornecedor, qual a origem do seu produto, principalmente se ele for de origem animal ou vegetal, em que condições esse produto está sendo cultivado. E condições é um conjunto geral que passa desde o uso do agrotóxico até a qualidade da mão de obra utilizada. O Brasil passa por um momento muito delicado. Nós não vamos ficar esperando grandes fiscalizações, a não ser em casos de trabalho escravo, em todo o Brasil. Não se pode esperar do Estado que ele vá apenas fiscalizar. Os representantes do agronegócio sério e que querem crescer de uma forma sólida, tem que se conscientizar que também deve fiscalizar e levar o cumprimento do direito do trabalho a essas regiões. Não como uma penalização, mas como um produto que agrega valor e que tem que ser valorizado. Respondi? Respondi perfeitamente, doutor. E quero parabenizar pela sua postura também, que normalmente quando a gente vê pessoas que falam assim, eu crio caso, eu gosto de chamar atenção para pontos, mas você aborda pontos que são importantes e relevantes. Quando você disse da questão de igualdade, da questão de estruturas, hoje o setor agrário da nossa região norte, ele se equipara muito de perto e olha lá se não tiver algumas referências a serem feitas, estudos para quem está na região sudeste aprender conosco aqui na nossa região. Mas a sua última fala em relação a agregar valor é justamente isso. Quando se pensa na questão do processo de exportação,
Uma das coisas que é muito requisitada hoje, principalmente pela ONU, que tem as 17 ODS, que uma delas é justamente melhorar a condição de trabalho, né, e a igualdade, a gente vê muito a busca por isso, e as empresas que estão importando, comprando do Brasil, elas querem cada vez mais que você mostre justamente o quê? Essa logística reversa e tudo que acontece dentro dela. E a palavra compliance, ela vem com suma importância para quem quer galgar e acessar esses mercados exteriores realmente. E como você já é um procurador viajado, você citou bastante estados aí, Maturana, eu gostaria de que você fizesse um paralelo, dizendo qual que são os pontos que hoje você enxerga de diferenciação ainda de investimento, por exemplo, e de aplicação da legislação das empresas rurais, do agronegócio, do centro-oeste, das grandes cidades aí da região central do Brasil e da nossa região. E como é que o Ministério Público se posiciona mediante a uma irregularidade? Ele entra como ente que vai fazer primeiro um processo de conscientização ou espera-se que o empresário já tenha isso e já entra com um termo de ajuste de conduta já de primeira conversa? Qual que é o posicionamento e qual é essa visão de diferenciação que tem hoje desses dois centros? Bom, vamos lá. Em matéria de agronegócio, eu não acredito que nós tenhamos dois centros. Nós temos o centro avançado e o centro não tão avançado. Nós temos o eixo da economia familiar e o eixo do trabalho irregular, da lavoura irregular. Por que eu coloco isso? Porque se vocês observarem, grande parte dos grandes investidores nas grandes lavouras são empreendedores que estão instalados tanto aqui, no sul do país, que costumam ir, no caso da cana era bem assim, estavam no sudeste, começaram a entrar no nordeste, depois desceram para o Mato Grosso, e assim vai. O que acontece? Grandes empreendedores mantêm um razoável padrão de controle. Por isso que eu posso afirmar com toda tranquilidade que, em matéria de condições de trabalho dos grandes estabelecimentos, não vejo distinção. Não vejo distinção. O que eu acho que é muito importante aqui, e aí muda em relação ao Norte e Nordeste, é que em estados menores, ou em estados muito mais fiscalizados, como é o caso do estado de São Paulo, os grandes empreendedores exercem um compliance muito maior do que no Norte. Eu dou um exemplo. Eu sou neto de fazendeiros, então conheço um pouquinho do riscado assim. Aqui, um produtor de boi no estado de São Paulo, ele é muito fiscalizado. É muito difícil ele conseguir desmatar ou ele conseguir esquentar um gado que vem de uma fazenda que tinha problemas para uma que não tinha. Mas eu sei que aí ainda existe essa falha. Ora, doutor, qual é a consequência disso? A consequência disso é que a carne pode ser embargada desde o norte até o sudeste. Por isso que o primeiro efeito, e isso é importante, mas esqueçam o Estado. Houve um tempo onde nós defendíamos, enquanto sociedade, enquanto membros do Ministério Público, que chegaríamos lá. Hoje, a sociedade tem que se autoajustar e autoajudar muito. O agronegócio brasileiro se autorregulou com muita qualidade, sem precisar de ficar nenhum governo cobrando aqui e cobrando ali. Nós acabamos com a febre aftosa porque interessava. Nós temos um problema de queimada irregular que nós temos que acabar porque interessa. Outro ponto importante para o agronegócio do Norte, e eu estou falando para os meus amigos do Norte. Eu falo sempre com muito carinho porque eu adoro Manaus, conheci algumas cidades do Amazonas pelo trabalho e pelo passeio. Então, o Norte é espetacular. O que tem que mudar? Essa cultura. O Norte tem que entender que ele tem um patrimônio vegetal
que o marca. Qualquer coisa que aconteça nesse patrimônio reflete em toda a cadeia produtiva. Por isso, o produtor sério, e aqui no evento de vocês, nós só estamos falando de pessoas interessadas em desenvolver bem o agronegócio, nós temos de compreender a necessidade de combater as irregularidades. Toda atividade irregular não gera coisa boa. As áreas de desmatamento irregular, de queimada irregular, não geram emprego regular. Então, essa é uma dica que eu dou. E vou chamar a atenção também de um outro dado que eu olhei hoje. Procurando fazer a lição de casa, eu fui olhar alguns indicadores econômicos dos estados do norte. E fiz uma comparação. Fui olhar o percentual de trabalhadores da atividade rural. A média no Brasil, segundo o PIB, seria um percentual de 3% dos trabalhadores formais estarem registrados na agricultura. Olha, interessante, o estado do Pará, que é muito mencionado pelas queimadas, mas também pela criação de gado em alta escala, ele em 2018-19, ele apareceu em 2014, esses dados foram desse período, com em torno de 4% de sua mão de obra formalizada na atividade rural. Isso é um pouco acima da média brasileira e demonstra que, nesse aspecto, a formalização tem ganhado. Só que, veja, a formalização está acima da média. Só que o que aparece com veemência é o trabalho escravo que ainda surge episodicamente num ou no outro lugar. Veja, todo esse trabalho bom de registro, ele se perde por uma notícia ruim. Já, olha, me surpreendeu o estado do Amazonas. Pelo carinho que eu tenho, eu fui consultar. No anuário do estado do Amazonas, do ano de 2014, constavam 3.687 trabalhadores registrados na atividade agro-rural agropecuária do estado do Amazonas. Senhores, 3.600 registros é menos do que o registro de uma cidade de 15, 20 mil habitantes no estado de São Paulo. Isso registra o quê? Por suposto, um PIB que responde por 6% do estado, como no caso do Amazonas, você ter apenas 3.000 trabalhadores, quando, seguindo a média do país e pelas atividades rurais que lá existem, você deveria ter no mínimo de 17 a 20 mil trabalhadores rurais. Isso demonstra que uma região está com um problema de formalização de vínculo e deve chamar a atenção para isso. O papel do Ministério Público nesse processo é assim: compreender que um produtor está deixando de fazer algumas coisas por desconhecimento e não por má vontade. Nesse caso, nós orientamos, sentamos com ele, compreendemos as suas dificuldades e, tradicionalmente, nós celebramos um termo de ajuste de conduta. Agora, naquelas situações em que o empregador é de grande porte, portanto, teria toda a estrutura, tem todo o conhecimento e know-how para fazer de forma adequada, a resposta, muitas vezes, já é a ação civil pública, tanto com a obrigação de fazer, mas com a penalização pelo dano moral. E naquelas situações mais graves, sempre que se detectar o trabalho escravo, o trabalho degradante, a medida máxima é a ação civil pública, o encaminhamento para os órgãos de reforma agrária. E aqui eu gostaria de lembrar que o artigo 186, se eu não me engano, quando ele trata da Constituição, quando ele trata da política agrária e fundiária, acho que no inciso 3º da Constituição, ele fala que ela tem que cumprir a sua função social, inclusive no que toca aos trabalhadores, que é cumprindo normas de saúde e segurança, respeitando o meio ambiente, dando condições dignas, observando a legislação trabalhista naqueles casos. Por isso, é bom estar alerta, e aqui quem está falando não é mais um maturante procurador, é um advogado que vocês convidaram junto com a doutora Camila. O compliance evita problema. Um problema é você estar citado num sistema de violação de normas que podem ensejar até a própria
reforma agrária. Então, qual é a minha dica para fugir disso? Fujam do trabalho degradante. O que é um trabalho degradante? O trabalho degradante, ele é multifacetário, mas a falta de registro, não fornecer EPI, levar uma pessoa para trabalhar em um local onde ele vai ficar a 10 mil quilômetros de qualquer lugar e falar, se você quiser ir embora, você pode ir. Não lhe fornecer uma moradia digna, não lhe fornecer condição adequada de moradia, não lhe fornecer ou colocá-lo para trabalhar, para morar junto com porcos, como nós já vimos. Enfim, eu digo aos produtores, tudo aquilo que durante o trabalho eu não quero para mim, eu não quero meu empregado. Se eu cumprir essa regra, eu não vou incidir em trabalho degradante. Não sei se respondi. Respondeu, com certeza. Respondeu e ainda deu umas dicas aí para que em que momento que a gente tem que ficar atento a essas peculiaridades legislativas que fazem toda a diferença no final do relacionamento com o seu funcionário permanente ou temporário. Procurador, eu queria que você, aproveitando que a gente já está conversando, que você fizesse a sua fala final para a gente partir para os encerramentos, e aí eu passo para a Camila também fazer a última fala dela para me poder encerrar esse painel aqui, que para mim foi de grande valia e realmente para quem está aí desse outro lado da telinha, realmente vai ficar ligado e se precisar de mais informações a gente vai estar à disposição. Pode ficar à vontade para fazer o seu encerramento da fala. Muito obrigado. Primeiro, eu reitero o meu agradecimento pelo convite. Fiquei realmente muito feliz de poder falar para o pessoal do Norte. Segundo, eu reitero que o Ministério Público pode ser um parceiro. Não se acanhe de conversar com o procurador do trabalho, com o profissional do direito. Nós não ganhamos mais por processar mais ou menos. Nós ganhamos, e esse é o nosso dever institucional, como foi mencionado pela doutora Camila, é sermos os guardiões ativos da Constituição. Enquanto guardiões ativos, nos compete defender os direitos indisponíveis dos trabalhadores. E os trabalhadores rurais têm muitos direitos, assim como têm os urbanos, assim como têm os próprios produtores. O Brasil, ele é sistematizado em direitos. O produtor tem seu direito, o trabalhador tem seu direito. O recado que eu deixo aos produtores rurais é: saiam da bolha. Abandonem o velho ditado de sempre foi assim. Não, vamos mudar, vamos nos qualificar, vamos trabalhar com qualidade, vamos trabalhar com dignidade, vamos implementar o item 8.5 a ponto 7 dos Objetivos da ONU 2030, que nada mais é do que erradicar o trabalho escravo, acabar com o trabalho digno, oferecer boa condição de saúde em todas as situações, inclusive no trabalho, garantir condição digna de vida para esse cidadão. Afinal, ele vai ser também mais um consumidor e mais um gerador de riqueza para você e para os seus. Desejo sucesso, parabéns e boa sorte ao pessoal do Norte. Muito obrigado, Nathaniel. Você foi excelente na sua fala, na sua entrega, que realmente faz sentido. Se eu não quero algo para mim, eu não posso transferir para o outro essa estrutura. Queria chamar a Camila para poder dar a sua fala de encerramento aqui, que contribuiu muito com esse painel também. Foi de suma importância a sua abordagem. Queria que você fizesse a sua palavra de encerramento, Camila. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo Sebrae pelo convite, muito obrigada ao doutor Maturana por ter aceitado debater esse tema. O que eu quero deixar aqui para o pessoal do agro, né? Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo agro, tanto é que é minha linha de pesquisa, mas vocês são a cadeia produtiva do país, vocês são o que movem a economia. Então, assim, procurem fazer o certo, que o crescimento, né, ele com certeza vai ocorrer.
pensar no próximo, como o doutor Maturana muito bem colocou, né? Pensar no próximo, com certeza vai trazer produtividade. Foi um prazer muito imenso estar aqui com vocês, debater sobre esses assuntos. Eu espero que vocês consigam colocar um pouquinho em prática aí na propriedade de vocês, essas questões que foram abordadas aqui. E gratidão a todos vocês que acompanharam aqui o nosso painel. Muito obrigado, Camila. Com grande satisfação que eu encerro esse painel e quero dizer para você, surgiu dúvidas? Você ainda está com dúvidas? Na dúvida do que fazer, como o Maturana disse, procure parceiros que realmente estejam alinhados com o propósito do que é o melhor resultado. Porque se você tiver o melhor resultado, toda a sociedade ganha com isso. E o ente público, ele é focado em entregar o melhor resultado para a sociedade. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao que foi abordado nesse painel, se ficou ainda com aquela pulguinha atrás da orelha que não foi respondida, então venha para o Sebrae. Procure o Sebrae, que o Sebrae vai te orientar. Se a gente não souber a resposta, mas a gente tem parceiros que têm as respostas. E esse é um dos conteúdos que está enriquecendo o AgroLab Amazônia, o maior evento digital online da região norte. Você não pode perder as próximas palestras, que também vão contribuir muito para que você tenha maior eficiência e efetividade nos seus negócios. Fique conectado conosco e continue essa jornada. Do dia 22 ao dia 24, AgroLab Amazônia enriquecendo o setor do agro. Um forte abraço e até a próxima painel, até a próxima palestra.